Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso Business in Connections de hoje. Muito prazer, sou o Sidney Botelho e hoje nós vamos falar sobre transição de carreira. Nós vamos trabalhar a comunicação assertiva, a comunicação do líder. Nós vamos falar de consultoria. Aliás, hoje vai ser um show de muito conhecimento aqui no meu canal do YouTube, Sidney Botelho. Já peço para você se inscrever, também no canal do YouTube do podcast Business in Connections, no Portal Wig, no Wig Play e também no nosso Farol Nacional. Muito legal ter a sua presença e quem eu vou bater um papo hoje, ela que já teve trabalho na indústria farmacêutica e hoje só está focada em orientar você a ter uma boa comunicação. E o meu medo é eu tropeçar na comunicação. Quero falar muito com a Sayuri Iwamura. Seja bem-vinda da SAC Consultoria. Olá, obrigada Sidney pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Aliás, é um trava-língua, né? Sayuri Iwamura. Iwamura, muito bem, você foi já ótimo na sua dicção. Nossa, tô aqui, tive que treinar pelo menos fazer exercícios vocais, articulatórios gerais. Aliás, a minha fono, Fabiana dos Anjos, um grande beijo. Obrigado por me ensinar. E aí, você está ensinando pessoas, mas antes de você começar a falar sobre o que você ensina, como que é largar totalmente uma vida sólida de executiva na parte comercial e agora viver de consultoria, contribuindo para mudar a mentalidade das pessoas? Exatamente. Bom, Sidney, para falar de onde veio a SAC, né? Eu vim de muitos anos da área de marketing, sempre trabalhando como executiva na área, com uma carreira super focada a negócios, a resultado. Trabalhei grande parte na indústria farmacêutica, também atuei em algumas empresas de bens de consumo, multinacionais. E assim, ao longo desses 20 anos, teve um padrão que sempre me chamou muito a atenção, né? Quando a gente olhava para os gargalos de resultado, na maioria dos casos, passava por alguma questão de comunicação. E isso sempre foi digamos que uma inquietação para mim. Até que essa inquietação virou algo real, que foi quando eu tive um burnout. E geralmente quando a gente passa por uma situação como essas, a gente tende a olhar sempre para fora, né? Então, assim, a gente acha que o problema é a empresa, que o problema é a rotina, que são as pessoas. Mas eu vou dizer para você que a chave virou mesmo quando eu me dei conta que, na verdade, não é sobre o que está fora, é sobre o que está dentro, né? E quando eu tive essa tomada de consciência, eu diria que foi o ponto de virada para mim, né? A gente se responsabilizar de como a gente está se posicionando, se comunicando dentro das relações. Sim. Né? Porque é isso, nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Então, esse foi o ponto de virada na minha carreira. E aí você teve uma sacada de criar a SAC. Exatamente. SAC que vem do meu nome, né? Sayuri Azevedo Kuromoto Iwamura. SAC em japonês também tem um significado muito lindo, que é florescer, né? No sentido de desabrochar e tudo mais. E a comunicação nada mais é do que isso, né? E foi nesse ponto, como eu estava te falando, que nasceu a SAC, porque se você trouxer isso para as empresas, é muito comum você presenciar, eu presenciei ao longo desses 20 anos, situações muito parecidas, né, no dia a dia. E eu costumo dizer que, na verdade, assim, o burnout ele não começa, né, de grandes crises. Muitas vezes a comunicação falha está ali no dia a dia. Né? Então, assim, é muito comum você observar, por exemplo, desalinhamento entre áreas. Tá. Eu que vim do marketing, Isso por exemplo. Isso acontece direto. O atrito entre marketing e vendas é um ponto importante. Clássico, né? Vendas e finanças, outro. Exato. Finanças e tecnologia... Exato. Eu adoro isso. Eu venho da cadeira de marketing, né? Então, é muito comum o marketing achar que vendas não executa. Por outro lado... vendas acha que o marketing não entrega. E a liderança acha que a equipe não performa. Mas, no fundo, se você entrar no fundo mesmo, você vai perceber que nada mais é do que um desalinhamento de expectativas, muitas vezes falta de clareza, porque no final do dia, falta de clareza causa o quê? Ansiedade, né? Então, você imagina, um líder que não sabe comunicar com clareza para o time as prioridades...
o time sai desenfreado, achando que tem que dar conta de tudo, né? E isso gera o quê? Gera, muitas vezes, retrabalho, gera desgaste emocional, gera estresse. Agora, se você tem uma comunicação clara do que é prioridade, olha, vamos priorizar isso aqui pode ficar para depois, além de você reduzir o desgaste emocional, você gera um ganho de eficiência e, consequentemente, melhora na performance e resultado. Você traz algo aqui que eu vou colocar o egocentrismo do líder. Isso está focado à comunicação. Eu nunca usei isso nem nas minhas palestras, de falar assim, muitas vezes o líder ele é egocêntrico. Você que rodou em várias empresas, como eu rodei, aliás, eu como colaborador e também como treinador, eu já passei muitas vezes por essas situações. Da performance do time é mais pelo egocentrismo do líder, que não queria abrir mão talvez de uma tese totalmente ultrapassada, que não tem contexto nenhum, e ele esqueceu de vestir a crachá da empresa, porque é ele, não é a empresa falando por ele. Exatamente. Eu acho que na minha visão, Sidney, acho que tem 2 pontos aí. Tá. Né? Como eu digo, é muito comum, quando a gente está nesse lugar, a gente olhar e falar, puxa, esse líder, né, não sabe gerenciar a equipe, etc. e tal. Mas tem um lado, de novo, e aí trazendo muito a questão da responsabilidade mesmo, né? Tem o papel do líder, mas tem o papel do liderado também. Tá. E é isso que eu chamo de maturidade emocional na comunicação. É de você assumir o seu papel nas relações. Então, é responsabilidade, sim, também do liderado poder sentar e ter uma conversa aberta, estruturada, respeitosa, para tentar um alinhamento, né? E essa questão da liderança, o que acontece é que a gente foi muito treinado a desenvolver o técnico. Tá. Mas são poucas empresas, até hoje, que realmente desenvolvem o líder do ponto de vista comportamental. A gente mesmo contrata prioritariamente pelo técnico e quantas vezes a gente desliga por questões comportamentais. E hoje em dia está tão difícil até pelo comportamento e o técnico, porque as pessoas entram e os RHs estão tendo essa dificuldade pela supervalorização de algo, às vezes, da habilidade que uma pessoa não tem. E isso se encaixa muito na hora de você vender o peixe, né? Que você se vende bem, mas na hora do resultado não é o que você realmente prometeu lá na ponta. E eu não estou falando da empresa, tá, gente? Que oferece um produto e ela não está entregando o produto. Eu estou falando do próprio profissional. E nós, da safra mais antiga, a gente sempre se preocupou em honrar nossa palavra no fio do bigode, de se vender para aquela atividade e, ao mesmo tempo, entregar aquela atividade, aquela tarefa com o quê? Com o resultado esperado pela companhia. Exatamente. Você sabe que eu ouvi muito ao longo de toda a minha vivência aí no mundo corporativo, a seguinte frase: o técnico a gente desenvolve, comportamento é mais difícil de mudar. E aí eu tenho uma ressalva em relação a isso. Eu acho que os 2 lados são passíveis de você desenvolver, desde que a pessoa esteja aberta para isso. Né? E você estava falando, a gente que é da geração mais antiga. Eu acho que um outro desafio hoje das empresas é justamente isso. Lidar com muitas gerações diferentes dentro do mesmo ambiente de trabalho. Outro dia a gente até estava conversando sobre isso, né? Então, assim, hoje a maioria das empresas, se você for olhar, tem as 4 gerações trabalhando em conjunto. Então, você tem lá os baby boomers, nós aqui que somos da geração X, a geração Y e a geração Z. E aí, já assim... milênio, já. Logo. Exato. E aí, assim, o que eu quero trazer aqui, Sidney, é que, na minha visão, assim, o principal desafio, para mim, não é a diferença de idade. Para mim, o principal desafio é como a empresa traduz essas visões diferentes de mundo. Porque se você olhar as gerações mais antigas, mais experientes, vamos dizer assim, tende sempre a valorizar o quê? Hierarquia, estrutura... Certo? São valores muito centrados nisso. As gerações mais novas, né, em contrapartida, elas tendem a valorizar o quê? O diálogo,
o propósito, uma comunicação mais aberta, né? Então, aqui é uma questão de repertório diferente, de como as pessoas percebem o mundo naquele contexto. E aí é que eu falo, nesse momento a empresa ela não pode tratar a comunicação igual para todo mundo. É lógico que você tem que garantir que a mensagem seja a mesma, mas você tem que adaptar a forma como a mensagem ela é transmitida. Porque, de novo, eu falo, a boa comunicação não é você se comunicar bem do seu jeito. Um bom comunicador é aquele que consegue se fazer entender. É fazer com que a mensagem seja compreendida pelo outro. E, para mim, essa é a maior dificuldade das empresas hoje. Aliás, às vezes nem a empresa consegue colocar de forma transparente o que ela oferece para o cliente. Exatamente. Sabe? E se perde muitas vezes nessa identificação, onde vai levar uma identidade do líder, do dono ou do criador, do fundador, vai levar uma identidade dos novos CEOs, a pessoa que realmente é o nome maior da companhia, e isso daí vai descendo a um nível, quando chega lá na última camada, as pessoas estão sem uma identidade. Vira uma Babilônia. Exato. Você já está encontrando essa Babilônia dentro das companhias ou não? Com certeza, Sidney. Hoje em dia, todo mundo fala muito de propósito, né? Você vê um movimento das empresas cada vez mais falarem, né? Então, vamos levar adiante para o cliente, para todos os stakeholders, o nosso propósito. Mas o que eu falo é o seguinte: como é que você faz com que essa comunicação, essa mensagem seja linear para a empresa como um todo? Não é, alinhamento de comunicação não é um evento, é um processo. Sim. Então, muitas vezes, as empresas acham que eu vou fazer um evento, né, de alinhamento, vou comunicar para toda a equipe, manda e-mail, etc. e tal, WhatsApp. Não, a comunicação alinhada, ela é um processo, precisa de clareza, precisa de tradução e precisa de consistência, de uma comunicação contínua, né? Então, primeiro, clareza, óbvio, tem que ter muita clareza do que se quer chegar, qual é o propósito, qual é o objetivo macro da empresa. Mas um segundo ponto, como é que você traduz isso para cada instância, para cada nível? Então, como é que eu traduzo esse propósito para o cara que está lá no chão de fábrica? Como é que eu traduzo isso no dia a dia do marketing, do comercial, do financeiro? Então, isso, os líderes, a liderança tem uma responsabilidade muito grande de se fazer, de ser multiplicador, de fazer com que a equipe entenda esse papel dentro do ecossistema. E um terceiro ponto é uma comunicação que precisa ser contínua. Então, não adianta você fazer um evento, por exemplo, comunicar, etc. e tal, e acabou. Não, porque aí morre ali. Então, tem que ser um processo sustentável, porque a gente só aprende pela repetição. E é muito emocional. E olha que vocês estão aqui conversando com um cara que trabalha o lado motivacional das pessoas. Quantas imersões eu já fiz, quantos treinamentos eu fiz. Mas, voltando lá atrás, quando eu comecei a fazer treinamentos... Não, eu como colaborador, eu ainda não era o treinador em si. Eu era um espectador, eu era um aluno. Sim. Os funcionários viam aquele treinamento, lá vamos nós para mais um treinamento desse negócio de CIPA, mais um treinamento de alguma ferramenta que está chegando. Isso eu estou falando de 1997. Hoje nós estamos 30 anos depois, aproximadamente. Mudou a cabeça do profissional? Ele valoriza esses treinamentos das empresas, das companhias? Olha, Sidney, eu acho que, obviamente, que nós caminhamos muito, né, nesses últimos anos, e eu acho que teve um fator aqui que também colaborou muito, porque, óbvio que nunca houve um nível de burnout tão alto como nas últimas décadas, né? E não é à toa que eu falo saúde mental hoje, nas empresas, deixou de ser um tema humano só. Hoje, a gente pode falar que comunicação, saúde mental é pauta estratégica e é pauta regulatória. A gente tem uma NR1 aí, Sim, que nos obriga a olhar
para os riscos psicossociais. Você está falando de CIPA, por exemplo, está dentro ali, né, de ergonomia, os riscos psicossociais. Então, hoje, as empresas, elas estão sendo, quer queira ou não, obrigadas a olhar para isso com mais consciência e com mais clareza. Então, é lógico que isso faz com que todo mundo se movimente para trabalhar e para desenvolver isso, seja na liderança, seja na linha de frente, em todas as instâncias, né? Porque isso impacta em risco regulatório mesmo para as empresas e, consequentemente, em resultado em performance. Porque se você tem uma equipe que está com uma saúde emocional desgastada, obviamente que a produtividade cai. E aí, assim, a gente tem N ferramentas hoje em dia aplicáveis a isso, né? Como você sabe bem, desde uma comunicação não violenta, que tem lá uma estrutura que, para aplicação prática no dia a dia, é super efetiva, né? E N outras ferramentas que são passíveis, né, da gente desenvolver equipe. Então, hoje, eu acho que, assim, arsenal e conhecimento é o que não nos falta, né? Assim, a gente precisa ter essa consciência de tratar a comunicação não mais só como soft skill, mas, eu falo, comunicação hoje é sim uma variável direta de performance, sem dúvida nenhuma. E as pessoas têm que se atentar. E já falando de comunicação, tem que trazer a Voice Training aqui para os amigos de casa, porque tem o curso de oratória da Voice Training, que é fundamental para você se tornar um treinador, um palestrante e até um consultor, como a Sayuri Iwamura. Veja, a Voice Training, ela tem o COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Comunicação é o meio. Tá? Nós estamos aqui no podcast, é um meio de comunicação, mas se eu estivesse no palco seria uma outra forma de se comunicar. Se eu estivesse pelo telefone falando com você, seria uma outra maneira. Então é o meio de comunicação para você criar a melhor técnica de oratória para você utilizá-la de forma adequada para a mensagem chegar até o destino. O P de palestra ou apresentação comercial vai muito de como você utiliza a sua abordagem, sendo com explanações ou não, a forma de você ter a sua exposição corporal, porque entra o I de interpretação, o seu calor, aquele lado mais teatral, uma forma de você realmente se expressar de maneira natural para o seu cliente ou seu interlocutor. COP tem 3 formatos, tem o curso gravado, 300 minutos, você assiste quando você quiser, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, o investimento de R$ 197. Tem o curso regular, veja a próxima turma também no link para você entender qual será a próxima turma da Voice Training e a mentoria individual, mas a menina dos olhos são 10 encontros de 2 horas e você sai como palestrante ou com um apresentador de comercial do seu produto, levando a mensagem que a sua empresa deseja. Então, quer falar bem? Voice Training Escola de Oratória. Nem entrei no Incompany que respeitando a minha convidada aqui hoje, vocês perceberam, né? Mas o projeto ASAC Consultoria, a Voice Training tem muita coisa em conjunto também, mas eu fui bem bonzinho, você viu, né? Isso é uma forma de respeitar o seu interlocutor, porque às vezes eu posso ser uma pessoa, eu não vou falar aqui da minha concorrente, obviamente da Voice Training, que é meu patrocinador oficial, mas eu poderia estar sendo um treinador da concorrente. Exatamente. E ali eu respeitar totalmente a filosofia, a metodologia deles e também a cultura. Esse tipo de, vamos dizer assim, característica é importante no setor corporativo? Sem dúvida nenhuma, né, Sidney? Eu acho que aí a gente passa por várias questões. Primeiro, a questão da ética, né, que acima de tudo eu acho que tem que imperar para qualquer segmento, e a questão do respeito mesmo, né? E isso, quando a gente está falando de relação humana, isso é extremamente importante, né? E isso, inclusive, eu diria que é uma das pautas quando a gente fala de comunicação não violenta, por exemplo, né? Então, a gente estava falando muito aqui de liderança. Muito do que eu presenciei ao longo desse período todo, né, na indústria, enfim, no corporativo, foi justamente isso. Essa falta de tato, essa falta de jogo de cintura da liderança e da equipe no sentido de, por exemplo, feedbacks. Tá certo? O exemplo clássico aqui. Vamos falar de feedback, né? Que essa é uma pauta. Essa é uma pauta super polêmica, né? Mas é o seguinte, feedback é aquilo, tem formas e formas de se fazer.
Isso, sem julgamentos, tá certo? Então, um feedback mal conduzido, você destrói a pessoa, tem um desgaste emocional e, além de tudo, a pessoa ainda corre o risco de não entender o que ela tem que melhorar. Agora, se você faz um feedback estruturado, sem julgamento, com clareza, pontuando os fatos de uma forma respeitosa, tá certo? E de uma forma muito estruturada, a pessoa, ela sai dali entendendo o que ela tem que fazer e ela sai sem o desgaste emocional que depois gera todas as outras consequências, né? Do estresse, enfim, etc e tal. E por isso que eu falo, o burnout é a pontinha do iceberg, né? Esses ruídos todos de comunicação, eles estão ali no dia a dia, né? Às vezes aí nessa relação, num feedback mal conduzido, né? Num alinhamento mal feito, isso tudo vai virando uma bola de neve que acaba culminando num burnout. Mas é o que eu digo, a comunicação, ela está ali no dia a dia, né? E é esse dia a dia, é no pequeno que a gente precisa cuidar, não só nas grandes crises, porque quando chega a grande crise, já está ali na ponta, né? O que você faz antes disso? Independente de esfera. E aqui a gente está falando desde grandes lideranças até o chão de fábrica mesmo. Você está trazendo algo que é importante, né? Porque o líder hoje, ele se tornou um exemplo, se tornou uma vitrine e, ao mesmo tempo, ele precisa ter tato ao se comunicar. Principalmente hoje, o julgamento das pessoas e também as cobranças das pessoas em relação a esse aspecto, eu digo, para não ter nenhum tipo de prejuízo corporativo, que é a imagem, o desgaste da imagem através de assédio moral. Exatamente. E a comunicação ela é importante, porque antigamente, olha, você não faz isso direito. Hoje, essa entonação e essa exposição, as pessoas já não toleram mais. Exatamente. Não é à toa, acaba caindo até meio que quase que num, vamos dizer, um clichê, né? Todo mundo, hoje, a moda é falar de CNV, né? Comunicação não violenta. Mas assim, trazendo para um cenário muito realista, a comunicação não violenta, se feita de uma forma séria e estruturada, ela traz um resultado muito significativo, sim, no dia a dia. Sim. Né? Então, assim, de uma forma muito resumida, o que a gente está falando aqui? Você sabe muito bem, obviamente, mas para dividir aqui com o pessoal, a CNV ela se pauta em 4 pilares muito claros, que é observação sem julgamento, tá certo? O sentimento, a necessidade e o pedido. Então, por exemplo, vamos lá, pensar num exemplo aqui clássico. Uma reunião, tá? Vamos por aí. Como é que a gente aplicaria essa técnica numa situação de reunião? Olha, Sidney, eu observei que durante a reunião você me interrompeu durante diversas vezes. Observação, sem julgamento. Eu me senti incomodada. Então, meu sentimento. Porque eu preciso concluir o meu raciocínio, a minha necessidade. Então, por favor, Sidney, da próxima vez, você poderia deixar eu concluir antes de você se posicionar? Meu pedido. Você entende? Sim. Que é muito diferente? Poxa, Sidney, você não me deixa falar, você me interrompeu. Antigamente era muito comum esse tipo de relação, tá certo? Mas a gente precisa se policiar nisso. Era até compreensivo e permissivo. Muito. Era permissivo muito. até, porque às vezes era no calor Exatamente. da abordagem ou da observação. Eu digo isso porque eu venho de tecnologia. Então a gente não tinha milindres na hora de um incêndio, sabe? Fica muito, o bombeiro tá no incêndio, ele, por favor, amiguinho, pega a mangueira pra gente apagar aqui. Não. Cara, pega aquilo ali rápido. Não dá para falar por favor. E hoje nós vemos esse tato acontecendo. Provavelmente eu não sei os bombeiros, tá? Eu queria até encontrar algum bombeiro, mas que de ação mesmo, como é feito no dia a dia. Por isso que eu falo, se tem esse tato. E esse tato que você diz, assim, é um trabalho que é um trabalho que precisa de muita frequência e sequência mesmo. Tá. Com a liderança e com todo mundo que
tá abaixo com todas as instâncias, porque aí entra uma questão não só de comunicação pura, mas tem uma parte de desenvolvimento humano muito importante que eu não vejo como desassociar uma coisa da outra. Então, você acabou de falar, né, desse perfil de pessoa que é mais expansivo, mais direto, não sei o quê. Isso é uma outra questão muito importante, porque isso a gente está, em última instância, falando o quê? De adequação de linguagem. Mas como que você adequa a linguagem? Quando você primeiro conhece o outro. Então, com quem você está lidando? Com quem você está se relacionando? Né? Eu gosto muito da teoria dos temperamentos, por exemplo. Né? E é verdade, porque assim, eu brinco, um colérico imaturo, ele destrói uma equipe. Ele passa que nem um trator, né? Pá! Agora, um colérico maduro, que sabe administrar as fragilidades, os pontos mais nevrálgicos desse temperamento, ele é um líder, assim, que leva a equipe a voar. Você entende? Então, assim, de novo, a gente está falando do quê? Autoconsciência, autorresponsabilidade. Então, se eu sei que eu tenho um temperamento X e que eu funciono desse jeito, e o meu liderado tem um temperamento Y, e que para ele as motivações são outras, como é que eu chego nesse meio do caminho? Então, primeiro eu preciso me conhecer, saber como eu funciono, como eu vou domar meus impulsos e saber como o outro funciona também. Porque só assim a gente consegue alinhamento e uma comunicação madura. Tá certo? E aproveitando o alinhamento, você pode se inscrever no canal do YouTube, já que ela mexeu na plaquinha. Cadê a placa? Joga a tela 2 aí, joga a câmera 3 aí nela aí, ó, só pra gente fazer uma câmera 3, essa é a do meio, a da outra. Isso aí, ó. Ela bateu na plaquinha pra você se inscrever no canal, gente, entendeu? É isso aí. É uma comunicação. Não foi agressiva não, né, minha comunicação? Não, de jeito e com o nenhum, técnico, foi agressiva ou não? Foi quase! Nós fizemos uma simulação em tempo real, entendeu? O cara errou a câmera, eu corrigi ele. Isso é agressivo ou não? Você foi preciso, vamos dizer assim. Então tá bom. Porque eu tô falando, nós que somos aqui instantâneos, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem do chulo para falar, né? Temos que ser imediatos, porque tudo é uma fração de segundo. E o líder hoje, ele tem que ser instantâneo. Mas como ter esse lado tão rápido e mediático ali presente na vida dele? E ele saber criar, formular a mensagem ideal sem ofender ninguém. De novo, a gente volta para aquele ponto, Sidney. Eu acho que o ponto principal é você conhecer controle emocional. Não, é verdade. Em última instância, é isso mesmo. Porque, olha, às vezes parece muito fácil, né? Uma vez eu presenciei uma palestra de um especialista também na área de comunicação e teve uma das pessoas que estava ali na plateia que se revoltou. Falou, é muito fácil o que você está falando aí. Você consegue aplicar isso na prática? Não é, o processo não é fácil. Claro que não é. Né? Então, isso é algo que precisa ser construído, tá certo? E para você ter controle emocional, você precisa se conhecer primeiro. E aí eu volto no início da minha fala, da minha transição de carreira. Qual foi o ponto de virada? Quando eu entendi que, na verdade, primeiro é sobre nós. Qual é o meu papel? A minha responsabilidade nas relações? Porque a gente não tem controle sobre o outro, tá certo? Eu não tenho controle sobre como você vai reagir, como você vai falar, como você vai se posicionar. Eu tenho controle sobre mim. Então, a partir do momento que eu mudo a dinâmica da relação, automaticamente o círculo todo muda. E aí entra um papel muito importante dos líderes, né? Para poder fazer com que essa engrenagem da equipe funcione bem. Então, quais são os perfis que se complementam? Como é que eu lido? Quais são os gatilhos? O que motiva um? O que motiva outro? Como é que eu faço toda essa engrenagem, que na maioria das vezes é heterogênea, sim, funcionar de uma forma harmônica? Você está trazendo algo que você falou do burnout, você tem uma vida, vamos dizer assim, não tranquila, mas uma cultura oriental, e você tem as raízes japonesas, né? Eu não vejo você ali atacando pedra em ninguém, tá? Mas, ao mesmo tempo, e essa pressão vinda do lar para o líder?
E ele ele precisa ali soltar em alguém. Exatamente. E aí ele mora na casa da sogra, a sogra é a sogra, entendeu? E a sogra pressionando, a mulher não, e ele não aguenta mais a sogra, mora na casa da sogra, só que ele não quer mudar de casa. Olha a situação que eu tô criando, tá? Aí ele chega o CEO dele, ele é o diretor. Você tem que demitir 200, aí você tá com raiva da sogra, entendeu? Aí chega um, abre a porta, senhor, eu tô querendo... Esse é o primeiro. Esse eu vou demitir agora. O cara não falou nada, ele só foi passar uma informação. Como que você trabalha essa transição? Ô, Sidney, eu vou falar pra você que eu passei por quase uma situação como essa, tá? Quando eu tive o burnout. Mas você morava com a sogra? Não, mas meus pais estavam morando na minha casa. Pior que o seu marido, caramba. O prejudicado é o marido. Não. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu descubro as coisas aqui. Você tá vendo? Eu tô achando que você é meio vidente. Não, eu sou. Você convive comigo já há algum tempo. Você já viu que eu dou sempre as respostas ou crio o ambiente de acordo com a vida da pessoa? Mas é verdade. Você sabe que por isso que eu falo, o burnout nunca é sobre... Olha, de novo, nunca é sobre a empresa, tá? Nunca é. É sobre ele é o problema. Assim, foi um momento muito desafiador na minha vida, que eu burnoutei, eu falo. Realmente, meus pais estavam com uma questão de saúde, ficaram 1 ano na minha casa. A gente estava passando por uma situação bem desafiadora na empresa também. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 10, uma de 7. Sou esposa, dona de casa, né? E etc e tal. E no mesmo momento que eu tive o burnout, poucos meses depois, meu filho desenvolveu uma crise de ansiedade grave. Tá. Grave. E nesse momento que eu parei tudo, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. E foi esse o motivo que me fez olhar para dentro e ressignificar tudo. E não é balela não que eu tô falando, de verdade, Sidney, assim. Eu percebi que naquele momento eu tinha responsabilidade sobre todas as relações ao meu redor. Sobre as minhas relações do trabalho, sobre as minhas relações com meu marido, com os meus pais, com as minhas funcionárias, com os meus filhos. E eu não estava conseguindo administrar aquilo de uma maneira saudável. E pior, eu estava enlouquecendo as outras pessoas ao meu redor. Meu filho, coitado, por exemplo, foi um dos que ficou doente junto comigo. Prejudicou praticamente algo que você deveria ser o exemplo. Exato. Né? Então, assim, e aí você me pergunta, mas na prática, o que você fez? Na prática, eu voltei para mim. Eu voltei para mim e eu fiz uma reflexão do que realmente fazia sentido e o que alimentava a minha alma. E aí, assim, sem filosofar, de verdade, todo ser humano precisa alimentar a alma. E cada um alimenta a alma de algum jeito. Acontece que naquele momento eu estava totalmente desconectada de mim. Sim. Eu estava só cumprindo as minhas funções. A minha função de mãe, de profissional, de filha, de esposa, de dona de casa. Mas a Sayuri, de verdade, onde que estava? Nem sei onde ela estava. Estava espanada. E aí eu voltei, eu falei, não, eu preciso olhar primeiro para mim. Então, o que vai alimentar aqui dentro de verdade? E assim, às vezes, Sidney, são coisas simples mesmo. Por exemplo, eu voltei a jogar tênis, que é uma das minhas paixões. Agora você fala assim, voltei a fazer academia? Sim, odeio academia, tá? Faço por uma questão de saúde, mas academia não alimenta a minha alma. É só mais uma função. Aliás, o tênis alimenta o tênis alimenta a minha alma. A gente pode jogar tênis, que a gente tá fora, próximo. Eu também jogo. Então, mas assim, a gente... É legal. Eu tô brincando, mas assim, são essas pequenas coisas mesmo. E eu comecei a abrir espaço e me permitir assentar no sofá, por exemplo, e assistir uma série e deixar a casa desarrumada. Porque eu não conseguia sentar no sofá. Dava para contar nos dedos quantas vezes eu tinha sentado no sofá da minha casa. Veja. Entende? Então, eu digo, são pequenas coisas mesmo. E assim, sem tirar nenhum mérito dos homens, mas a mulher, ela acaba acumulando muitas outras funções, por natureza. A gente sabe disso, né? As funções
de casa, com filho, etc. e tal. Então, eu acho que, assim, independente de cargo, independente de segmento de empresa, de ramo de atuação, a gente precisa estar conectada com a nossa essência. Porque o que me tirou do burnout, óbvio que tem todo um contexto, mas foi me reconectar com a minha essência, Sim. de verdade. Né? E porque quando a gente está conectada com a gente mesmo, a gente consegue ter sensibilidade para entender o outro, para ter uma escuta ativa. Então, assim, aqui eu estou falando muito de ferramentas e técnicas de comunicação, mas a gente só consegue aplicar essas técnicas e ferramentas porque não é fácil. Não é fácil você ter uma escuta ativa, não é fácil você aplicar as ferramentas de comunicação não violenta se você não estiver bem emocionalmente. E uma outra coisa, meditação. A meditação, muitas vezes as pessoas associam meditação com, né? Aquela pessoa zen, Buda. Não, não é nada disso. A meditação, às vezes, é simplesmente você parar menos de 1 minuto, fazer um exercício de 10 respirações conscientes, que acontece um reequilíbrio fisiológico e você acalma seu cérebro e seu corpo e você é capaz de pensar de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada. Às vezes, tinha ponto que na empresa eu estava muito agitada, eu ia para o banheiro, eu aprendi a fazer, ia para o banheiro, sentava lá e fazia uma sessão de 10 respirações. Voltava a outra. Então, assim, são ferramentas que a gente vai descobrindo, mas que você tem que ter muita força de vontade para, de fato, aplicar no dia a dia e que fazem diferença. Né? Ajudam a gente a se reconectar, porque, de novo, primeiro a gente precisa estar inteira para cuidar do outro. Então, primeiro a gente precisa estar inteira para poder se comunicar e se relacionar com o outro também, né? Não, isso é muito lindo. Você falou nisso, né? Eu assisti um dorama, não sei qual, você gosta de dorama também, que a mãe, né? Ela ficava nervosa, ela ia numa quadra, estilo numa escola de beisebol e começava a dar tacadas. E com isso ela batia com mais força na hora da bola, para desestressar, né? Aí você escolhe qualquer tipo de esporte, eu acredito que você tem que entender o que vai te fazer feliz. Exatamente. Eu penso assim que a comunicação é uma forma de nós realmente levarmos a nossa informação de maneira leve, de maneira estruturada, pode ter cobrança, vai muito até, quando eu falo do copy aqui, do I, da interpretação, que vai te passar segurança ou credibilidade e, obviamente, aquilo vai se tornar certo ou errado e é o que vai ficar eternizado. E como que você vê a exposição dos líderes hoje? Uma comunicação que é realmente dentro da empresa, a empresa tem uma cultura, porém a comunicação é uma no mundo corporativo e fora dali, aquela comunicação ela sai fora dos padrões. Você diz quando vai para o cliente? Não, quando vai para as redes sociais mesmo. Por quê? Você é toda séria aí. Aqui, toda ética, colocando toda a comunicação de forma correta. Aí eu abro o seu TikTok aqui, a Sayuri, nossa, tá lá no K-pop. Linda! Sabe, com a faixa na cabeça, jogando água na pessoa. Como que trabalha? Ela não faz isso, gente. Eu prometo. Você tá denegrindo a minha imagem. Não, ela não faz isso, eu só fiz um exemplo, tá, meu? Mas isso pode acontecer com muitos executivos. Como que você vê isso em termos de credibilidade? Porque são comunicações distintas. Sim. Então, ela busca uma credibilidade na comunicação mais rigorosa dentro da empresa e fora dali, praticamente, fora do comum. Eu acho que assim... Contraditório, né? A gente não consegue controlar, né, o incontrolável, né? De novo, acho que o que passou ali do limite da corporação é muito complicado. Mas, obviamente que eu acho que aí tem também uma questão muito importante no momento da contratação, sabe? Dos dois lados, tá, Sidney? Porque é muito difícil você manter, vamos dizer assim, uma dupla... Eu não diria uma dupla personalidade, mas duas facetas muito diferentes, né? Acaba sendo um sofrimento também. Então, você como funcionário, se você tem uma visão, uma crença
valores muito diferentes da empresa que você está trabalhando, em algum momento vai espanar isso. Sim. Tá certo? De um lado ou de outro. Né? Então, eu acho que assim, tudo começa no processo de contratação mesmo, dos dois lados, né? Do candidato entender os valores, o propósito daquela empresa e entender se, puxa, conecta comigo? Tem a ver? E o outro lado também, né? Fazer uma leitura desse candidato para ver se dá match mesmo, porque no final do dia, eu acho que o trabalho ele só faz sentido quando é pelo propósito. Muitas pessoas também que acabam entrando em burnout é que chegam naquele ponto que percebem que, puxa, não está fazendo sentido isso para mim, para o meu propósito de vida. E eu acho que aí entra um pouco em consonância com isso que você está falando, sabe? Eu acho que se os caminhos são muito diferentes, se as visões são muito diferentes, em algum momento isso vai ter uma cisão. Né? E isso não vai ser saudável para nenhum dos dois lados. Por isso que eu falo, acho que quando você está, né, se propondo a fazer uma transição, a mudar de empresa, é importante estudar isso também, porque não é só a empresa que escolhe o candidato. Né? O candidato que também tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Então, essa empresa conecta comigo, ela tem a ética, a mesma ética que eu tenho, ela tem os valores, né? Ela acredita naquilo que eu acredito. A gente tinha muitas questões na área de saúde, acontece muito disso, né? Porque a gente acaba lidando com muitos protocolos clínicos, com muitos conflitos de interesse, com questões éticas importantes, né? Então, eu mesmo já presenciei muitos conflitos éticos nesse sentido, de crenças, de valores diferentes mesmo, que aí um dos lados acaba abrindo mão porque não compactua com aquela forma. Então, eu acho que assim, tem uma responsabilidade muito grande dos dois lados de avaliar isso, né? Muito bem, deixa eu falar da Demicon para você, a Demicon Faria Lima, consórcios, isso mesmo, uma nova forma de você alavancar o seu patrimônio, você realizar os seus sonhos através de um meio que realmente está em alta e que gera credibilidade e é reconhecido pelo Banco Central. E na Demicon Faria Lima, os consultores te auxiliam a adquirir o seu imóvel, o seu veículo e também serviços. Vai pensar em fazer uma festa, debutante, casamento, formatura, você pode adquirir com o consórcio. O consórcio, você sabe que é uma maneira estratégica e não apenas de sorte, e sim uma forma de você fazer com que todo aquele planejamento seja assertivo para o seu momento. Então, tem várias opções. Você que é empresário e quer, sim, ter uma alavancagem patrimonial, ter recursos para você aumentar o seu patrimônio e também elevar ainda mais o negócio como um todo, o consórcio é uma grande ferramenta, você utilizando essa ferramenta de forma eficaz. E você tem as opções de sorteios, lances e também lances livres. Então, aproveite a oportunidade de consultar a equipe da Demicon Faria Lima e você vai entender como uma forma num país onde os juros está totalmente elevado pode ser rápido para que você possa crescer financeiramente. E na Demicon é lógico que dá. Bem, nossa, já estamos aqui com esse tempo, passou, né? O tempo gostoso aqui. Quando a conversa é boa, a gente nem sente, certo? É uma comunicação fluida aqui. Muito bom. Vai e volta. Eu gosto de dizer que a comunicação é um jogo de tênis. Dependendo como você saca, a pessoa vai receber a bola, ela pode devolver ou interromper e você tem que começar de novo a jogada. Então, com isso, quem dita o jogo é justamente como a bola é colocada em jogo, não quem saca ou quem recebe, porque quem recebe ainda pode prejudicar a pessoa, jogar bem de levinho ali na rede e a pessoa tem que correr, ela não está preparada para fazer esse tipo de ação. Hoje, lá na SAC, qual é o seu maior objetivo? Quais são os seus treinamentos, Sayuri? Hoje na SAC, a gente tem um eixo principal, Sidney, que são os programas de desenvolvimento.
tá? Nas empresas. Então, esses programas de desenvolvimento passam desde comunicação para liderança, comunicação entre áreas e comunicação para vendas. E tem também um eixo secundário, que aí entra presença institucional em eventos, então atuação como mestre de cerimônias, apresentador, mediação de painéis, de talk shows, e também as palestras e workshops, que está relacionado de alguma forma com os programas de desenvolvimento também. Mas, como eu falei, o core são realmente as consultorias. Não, e essa pegada. Só para finalizar aqui, pelo menos, depois eu vou para a mensagem final, que eu sempre peço para os nossos especialistas que aqui participam. Hoje, de 0 a 10, como que você vê a comunicação no mundo executivo? Olha, eu vejo 5, sinceramente falando. Eu acho que a gente ainda tem uma oportunidade gigante para caminhar, né? Embora muitas empresas já estejam num estágio de maturidade avançado, mas eu vejo que empresas, inclusive empresas de grande porte, ainda com uma oportunidade enorme para trilhar esse caminho. De verdade, eu estou muito otimista que agora, com essa nova exigência da NR1, as empresas passem a olhar para a comunicação de uma forma como algo mais estratégico mesmo. Porque até então era um tema muito subjetivo, né? Muito subjetivo e tratado como um detalhe, né? Então, é legal ter, mas se não tiver, está tudo bem. E quando, na verdade, não. Isso é uma questão estrutural, né? E primordial. Então, eu acho que as exigências regulatórias, elas trazem essa necessidade hoje. Então, eu vejo que a gente está num momento de virada mesmo, sabe? Que as empresas, por bem ou pelo mal, vão precisar olhar para isso e a gente tem uma grande oportunidade e que vai ser benéfico para todo mundo. Para a empresa, porque vai ter um resultado muito mais eficaz, uma performance melhor dos funcionários e do ponto de vista de saúde mental e saúde humana mesmo da equipe. Sim. Né? Então, acho que tem ganho para os dois lados, sem dúvida nenhuma. E a tecnologia para a comunicação, como que você vê a IA? Você acha que vai ajudar a melhorar a comunicação? Porque essa mensagem instantânea em qualquer tipo de ferramentas, as pessoas até abreviam e ficam mandando emoji que eu não entendo de emoji, não me mande emoji, que eu não entendo, eu só mando 3, o do cocô, o do coração e o joinha. Eu só sei mandar os 3, tá bom? Eu não entendo dos outros. Às vezes uma bandeirinha ali de algum país ou o microfone, né? Que o microfone é minha marca registrada. Então são 5. Olha só que legal. E as mensagens encurtadas, CMC, TMJ, eu nem sabia TMJ, tamo junto, né? Eu escrevia, estamos juntos aí nessa. Eu escrevia. E como que você vê a IA nessa questão da comunicação como um todo? É interessante essa pergunta, né, Sidney? Porque a grande preocupação nossa é o que vão ser das profissões, das atividades que a IA cada vez mais está, né, tomando lugar. E eu acho que para a nossa área é ao contrário. Quanto mais a IA se desenvolve nesse sentido, mais a gente se faz necessário. Porque a IA, ela ajuda ao acesso à informação. Só que nada substitui a presença, a conexão, o olho no olho. A forma como você se comunica quando você está lá presente. Sim. Né? Que era justamente o que a gente estava falando aqui no backstage há pouco, né? Do trabalho remoto e do presencial, não é? Então, assim, eu acho que essa é uma habilidade humana que a IA não substitui. É óbvio que vai ajudar muito, principalmente na celeridade, né, dos trabalhos, dos resultados, no ganho, na otimização, sem dúvida nenhuma. Mas a presença e a conexão humana não vai ser substituída. Não, e é dessa forma, Sayuri Iwamura, um trava-línguas, mas que você guarde esse nome que está chegando aí para as consultorias. Eu vou pedir para você olhar aqui a minha câmera 3 e deixar aquela mensagem motivacional para as pessoas que nos assistem. Bom, a mensagem que eu queria deixar aqui para compartilhar com o pessoal que está nos assistindo é que a gente passa muito tempo
sempre tentando controlar o externo. Mas a verdadeira virada acontece quando a gente entende que, na verdade, a responsabilidade está em olhar para a gente, né? Quando a gente toma essa consciência e assume o nosso papel dentro das dinâmicas das relações. Porque quando essa mentalidade muda, muda tudo junto. E o exercício é benéfico para todo mundo com quem a gente se relaciona, com quem a gente se comunica. E é isso. Hoje nós falamos sobre comunicar. Será que nós nos comunicamos bem dia a dia? Como que você se comunica dentro de casa? Como que você se comunica com as pessoas? Como que você olha para as pessoas, que é um meio de você transmitir talvez a sensibilidade ou transmitir seriedade, confiança? Será que realmente ao apertar a mão de alguém você está apertando de forma que a pessoa consiga sentir quem é você? Esta é a comunicação. Pode ser no mundo corporativo, no celular, aonde você estiver, mas é uma das ferramentas mais qualificadas para que você consiga chegar aonde você quer chegar, dar um passo grande na sua carreira, ou dependendo, dar um tropeço e ao mesmo tempo você corrigir ali de maneira tão suave ou talvez tão rigorosa, depende de você. Aí bate a reflexão, como você está se comunicando. E eu, Sidney Botelho, agradeço muito você, Sayuri, e o Amura, da SAC Consultoria. Gostou de ter participado ou não? Adorei, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui falando com um especialista em comunicação como você, poder dividir esse palco aqui com você. Obrigada, viu? Aliás, eu que agradeço, eu mesmo vou rever muitas vezes esse podcast, de coração mesmo. Você me trouxe vários insights aqui como um treinador, como um apresentador, e aliás, trabalho a comunicação há mais de 30 anos, mas o mundo corporativo precisa de pessoas como você, e não é nenhuma demagogia que vocês veem que eu pouco elogio aqui as pessoas que vêm, mas eu valorizo muito as pessoas. E assim eu quero te agradecer, ao mesmo tempo agradecer a sua presença aqui no Business in Connections, rapidinho agradecendo também os nossos patrocinadores, a Demicon Faria Lima, consórcio, é lógico que dá, é com a Demicon, Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, treinando você para subir ao palco e fazer a diferença. SB Investimentos, crédito rápido, você sim tem a melhor estratégia com a SB Investimentos. Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos de São Paulo, sociais e corporativos. MK Joias e Alianças, a aliança personalizada na sua mão. MEN Eventos, estrutura de podcast, de eventos para você realizar e ter toda a estrutura em um só lugar. MEN Eventos, que fica aqui no coração da Moca. Agência Soldigi, a agência da Bárbara Fiuza, que cuida de todas as marcas do Grupo Sidney Botelho. Sendo assim, vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença aqui no meu canal do YouTube, Sidney Botelho. Já peço para você se inscrever no canal, também no podcast Business in Connections, no portal WIG, no WIG Play e no nosso Farol Nacional, nosso Farol de Limeira. Vamos encerrando o nosso BC de hoje com muita comunicação, e uma comunicação que nunca pode faltar para você é a minha frase: viva o momento com coragem e coração. E para fechar, olha, uma comunicação gestual.